Na história desta casa, poucos momentos terão exigido tanta serenidade e reflexão como este. É o julgamento de uma presidente da República reeleita pelo povo ainda na metade do seu segundo mandato. Acusação e defesa fizeram sua parte, trazendo-nos os elementos indispensáveis à nossa decisão. A condição de juízes impõe-nos dever elementar, expor aos brasileiros e ao mundo as razões do voto que iremos proferir, sem bravatas, achincalhes, vassalagens ou destemperos verbais, mas com ponderação e equilíbrio. É o que pretendo fazer. Não sou jurista, mas por tudo que já li e ouvi ao longo do processo, sinto-me mais confortável entre os que enxergam o impeachment como instrumento de natureza híbrida, com componentes jurídico e também político. Apesar de sua origem no parlamentarismo britânico, o presidencialismo norte-americano, no qual nos inspiramos, deu-lhe nova roupagem, condicionando o processo à ocorrência de fato criminoso. A presidente é acusada de violar a Constituição e a lei pelos seguintes atos, todos definidos como crimes de responsabilidade. Primeiro, abertura de créditos suplementares sem a anuência do Parlamento. Afronta à lei orçamentária. Também a operação de créditos com fraude à lei de responsabilidade fiscal, a conhecida pedalada fiscal. E também a contratação de empréstimo sem a prévia autorização legal. A presidente e seus defensores não os negam e nem o poderiam, pois estão materialmente comprovados. Em suma, questionam apenas a sua interpretação jurídica. Quanto a isso, é improvável que se chegue a consenso algum dia. A controvérsia é inerente ao direito, em cujo campo, como na política, a verdade ora parece estar com a defesa, para logo após crermos que ela está com a acusação. Nem o Supremo Tribunal Federal arvora-se como detentor da verdade absoluta. Aliás, como dizia Rui Barbosa, a vantagem do Supremo é que ele possui a prerrogativa de errar por último. Mas tanto lá como aqui, o máximo que se consegue é a mera e nem sempre definitiva percepção da verdade. E na minha percepção, a acusação procede. O primoroso relatório do senador Anastasia, debatido neste plenário, afastou qualquer dúvida quanto a isso. Cabe-nos ter em mente que a Constituição não é mera carta de intenções, sujeita às conveniências nem sempre republicana dos governadores. Na América do Norte, cuja república nos serviu de modelo, dois exemplos ilustram o valor da Constituição e das leis numa democracia. Na década de 70, Nixon viu-se forçado a renunciar ao ser acusado, dentre outras coisas, de trair o juramento de cumprir e zelar pela Constituição. Cerca de um século antes, em 1867, o presidente Andrew Johnson enfrentou processo semelhante a este que apreciamos por demitir um agente público em desacordo com a lei. Salvou-se por um voto, mas parece indiscutível que o ato atribuído ao ex-presidente americano seria muito menos grave do que os praticados pela presidente Dilma. Se isso tivesse ocorrido no Brasil, é possível que os saudosistas propagassem até hoje que houve ali uma tentativa de golpe. É certo que há grandes diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos.
falta-nos a consciência constitucional tão cultivadas naquele país. Criamos um histórico de arranjos e jeitinhos incompatível com essa consciência. Desde que Dom Pedro I fechou a primeira Assembleia Constituinte, por achar que a Constituição que ela fazia seria indigna dele, na verdade, porque ele retirava poderes, estabeleceu-se o costume de que a Constituição é que deve adaptar-se ao governo, e não o governo à Constituição. A história está cheia de exemplos de governantes que a juram num dia para, no outro, propor mudá-la, para viabilizar projetos normalmente elaborados à revelia do eleitor. Nesse processo de desmonte, nem as chamadas cláusulas pétreas escapam. Não raro, são deliberadamente banalizadas por malabarismos jurídicos dos rábulas de plantão. A retórica de golpe parlamentar que muitos agora sustentam é produto típico dessa cultura de descaso. Estou convencido de que todos reconhecem a conduta ilícita da presidente, mas apoiam ao discurso do golpe por menosprezo à Constituição Federal. Aliás, esse desapreço ficou muito claro nas falas da presidente afastada. Várias vezes ela se disse aqui inconformada com o impeachment por considerar suas consequências desproporcionais aos crimes praticados. Tenho forte esperança de que a decisão de hoje que tomaremos vai servir para mudarmos essa cultura. Outro ponto relevante, discute-se muito neste plenário e fora dele sobre os aspectos jurídicos deste processo, mas pouco ou nada falaram sobre a questão política. O conteúdo político do impeachment nada tem a ver com a conveniência desse ou daquele segmento partidário, tampouco com a popularidade aferida em pesquisas de opinião. Não se trata de disputa político-partidária. Seu fundamento está associado à relação de confiança entre a presidente e a nação, entre ela e a sustentabilidade política do seu eventual governo. Indago, a esta altura, diante dos fatos, a presidente Dilma teria credibilidade suficiente para articular-se com a sociedade e o Congresso e liderar um projeto de recuperação nacional? Tanto ela como seus aliados calam-se sobre isso. Nada trouxeram para desfazer a imagem de isolamento e descrença que envolve sua excelência. As viagens pelo país não ajudaram, nem o seu insistente discurso de novas eleições. Quanto a este, o efeito foi exatamente oposto ao qual ela esperava, pois a isolou dentro do próprio partido, que a descartou publicamente essa tese. Enfim, lamentavelmente, a realidade é esta: a presidente não conta com respaldo social, credibilidade política e nem a força partidária. Num cenário desses, não há país que avança ou que avance e não há governo que resista. Por isso, eu quero aqui, como disse na pronúncia, eu digo sim ao impeachment.